Olá, gente rica! Essa semana eu vou fazer a resenha do 30º livro. E o escolhido é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do autor Gustavo Cerbasi, que ao escrever esse livro, ele acabou inspirando a criação do filme Até que a Sorte Nos Separe. E já tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. Ele fez assim uma linda e simples dedicatória para a esposa dele, dizendo assim: a minha esposa Adriana, com quem compartilho riquezas que o dinheiro nunca poderá comprar. Ai, gente, o amor é lindo, né? Pois é. E falando no último verbo dele, comprar, você já comprou o livro A Paz em Conflito? Imperdível, dessa minha série de resenhas. Eu vou deixá-lo aqui nas descrições aqui embaixo para você adquiri-lo, ok? Bom, então, vamos começar? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Cristiane Oliveira. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho aqui embaixo para poder receber do YouTube todos os novos vídeos que eu vou postar. E compartilhe com aqueles casais de amigos que você gosta. Combinado então? Preparado? Preparado? Você está confortável? Já preparou a pipoca? Então vamos para a 30ª resenha desse ano. Uau, gente! Isso significa que já estamos na 30ª semana de 2021. É incrível, né? E eu decidi ler 53 livros para ajudar as pessoas a obterem mais conhecimento. Bom, vamos lá, vamos começar. O autor, ele começa assim com uma constatação. Grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começam no dinheiro, tanto no excesso quanto na falta dele. Ele mostra assim, que o problema assim, é porque eles não conversam a dois sobre o dinheiro de forma preventiva, mas só quando a bomba já estourou e a briga acaba se tornando inevitável. Em questões de dinheiro, as pessoas procuram assim ajuda só quando vai custar muito mais caro buscar a solução, né? E aí pode ser tarde demais para salvar o relacionamento. Você consegue assumir que já teve uma briguinha familiar por causa do dinheiro, hein? Não precisa contar não, tá? Só para você assim pensar a respeito. Porque nós já sabemos que administrar bem tanto o dinheiro quanto o amor pode ser assim um verdadeiro desafio. Você leu o meu último resumo? Leu não, né? Você assistiu a minha última resenha da semana passada? Pois é, assista porque é muito interessante, tá? Bom, vamos voltar para esse livro aqui. Bom, o autor, ele fez assim uma divisão do livro em 3 partes bem interessantes. Na primeira, ele assim aborda a questão comportamental em relação às finanças e ajuda os leitores a identificar qual é o seu perfil financeiro e o tipo assim de casal que eles formam quando o assunto é dinheiro. Na segunda parte, ele examina assim os aspectos financeiros ao longo da vida, visando assim atingir as metas e os sonhos do casal, tá? Desde o namoro, passando pelo casamento, a constituição da família e a educação dos filhos, que é super importante, né? E na terceira fase, ele fala assim sobre a aposentadoria e trata das decisões inteligentes que anteciparão a conquista dos sonhos e das ferramentas para proteger o que a pessoa já conquistou. É assim, gente, assim, um livro assim, bem interessante para construir uma vida financeira saudável a dois, principalmente quando você conhece o seu perfil e do seu parceiro ou da sua parceira, porque saber das suas limitações é a primeira coisa a fazer antes de se propor a discutir sobre o dinheiro, né? As conversas, elas nunca serão livres de divergência, de dúvidas, é normal em todos os assuntos, né? Mas conhecer a si mesmo vai permitir que um ajude ao outro a superar as suas fraquezas. Porque quem é que não tem fraqueza, gente, não é verdade? Então, bom, e isso é para quê? Para que o relacionamento com o dinheiro seja assim de multiplicações, entendeu? E de realizações de sonhos, tá? Ele define
5 estilos. E explica assim detalhadamente, o que eu não farei aqui, tá? Basta você comprar o livro dele e ler. E ele vai falando assim sobre cada um dos 5, apresentando os pontos fracos e os pontos fortes de cada um. E os 5 assim, estilos são assim, ó. Primeiro ele fala sobre os poupadores, os gastadores, sobre os descontrolados, os desligados e qual é o outro? Os financistas. Tenta se imaginar assim, só pelos títulos dos nomes, qual você acha que você é desses 5. Qual é o seu estilo assim mais forte. Depois disso, ele cria assim um horóscopo de 15 possibilidades de casamento desses 5 estilos, né? Você com seu cônjuge, né? Aí ele vai fazendo assim a relação, por exemplo, o poupador com o gastador, o poupador com o descontrolado, o poupador com... E por aí vai, entendeu? E aí resulta em 15 possibilidades. E ele mostra como é que se dá o relacionamento deles, entendeu? Com o dinheiro. E mesmo sabendo de tudo, a pergunta que fica é: por que quase todos erram? Ele também oferece no livro assim, tabelas de cálculos e bastante úteis, né? Além de referência de livros e sites que ele dá no final do livro. E ele lembra que o futuro do casal e dos filhos vai ser consequência não só das decisões de hoje, mas também do que eles gastam no dia a dia. Ele faz assim uma série de perguntas para você se posicionar. Ele cria testes, ele ajuda os casais e a todas as pessoas a se organizarem para poder usufruir de uma vida financeira mais tranquila, entendeu? E ele fala também que assim como existe nas empresas assim, estágios de programas de trainees, entendeu? Para você poder assim conhecer a sua profissão, o que você quer fazer na vida, né? Nos relacionamentos também existe o namoro, para conhecer a pessoa amada e para saber nessa área da finança dela, como é que ela age, porque precisa ser testada, entendeu? Porque as finanças são assim a raiz de muitos problemas entre os casais. Porque nem só de pão vive o homem, como sabe a palavra de Deus, como nem só de amor vive o relacionamento a Deus, mas de finanças testadas e aprovadas. Então, ele oferece assim várias sugestões de poupança e de investimentos. Ele fala sobre as finanças dos recém-casados e até que ponto eles devem juntar tudo, juntar as contas correntes, os salários e tudo mais. Mas ele declara que um casamento só dá certo quando o seu verdadeiro sentido assim, da união, né? Ele lembra também que o regime mais comum na sociedade brasileira de casamento é assim, do casamento parcial de bens, em que o casal compartilha tudo que foi conquistado após o casamento. Em caso de separação, né, os bens possuídos anteriormente não são divididos, mas tudo que foi obtido junto é partilhado igualmente, né? Nada mais do que justo, né, gente? O Gustavo Cerbasi, ele assim lamenta, e eu concordo totalmente com ele, de que não existe uma matéria sobre administração financeira nas escolas. E muitos de nós passamos a vida inteira batendo com a cabeça, desestruturados, porque não temos assim ideia e não conseguimos criar um planejamento financeiro para a nossa vida, que ele chama assim de projeto de independência financeira. A maioria das pessoas acha que precisa de ajuda de especialistas com elaboradas ferramentas de análise e capacidade de prever o futuro, entendeu? E essa é uma ficção decorrente da dificuldade que muitos têm em lidar com números e tabelas. Isso é uma grande verdade, né, gente? Tem gente assim que tem ojeriza e não quer nem saber de números, né? E nesse livro, ele prova assim 2 fatos que são muito interessantes. O primeiro é que qualquer casal pode fazer o próprio planejamento financeiro, se dedicar assim apenas assim alguns minutos por semana para o seu futuro. E em segundo lugar,
Ele fala que o planejamento financeiro familiar não pode ser complicado. Após dedicar assim poucas horas na elaboração do planejamento, entendeu? Basta fazer assim pequenos ajustes periódicos, nada além disso, entendeu? Ele garante que a riqueza não depende do quanto você ganha, mas de como você gasta o que você ganha. Uau! Ele diz que com uma renda baixa é assim possível construir com dignidade um padrão de vida saudável e feliz. É difícil de imaginar, né? Mas ele diz que é verdade. Ele destaca assim os seguintes pontos que nós devemos ter e fazer. Primeiro, controle de gastos. Segundo, estabelecimento de metas. Terceiro, disciplina com investimento. Disciplina a gente precisa em tudo na vida, né, gente? Quarto, qual é mesmo? Ajustes referentes à inflação e mudanças na renda, né? Porque isso é mega importante. E quinto e último, que é a administração do que já conquistamos. Gente, administrar é tudo na vida, né? Bom, ele explica que o primeiro passo para poupar é fazer sobrar dinheiro. Lógico, né? Você não tem como poupar se você não tem o que sobrou, né? E o maior motivo de não sobrar dinheiro para poupar, ai meu Deus do céu, e aqui eu abro um parênteses, né? Para dizer, quando ele fala em poupar, ele não está falando daquela poupança que a gente tem no banco, não, que não rende nada, sabe? Mas em separar e direcionar o dinheiro para investir em várias frentes, entendeu? Bom, fecha o parênteses, era só para deixar bem claro. Então, ele fala que não são os grandes gastos do orçamento, mas a poupança, ela vai estar assim nos pequenos gastos, sabe? Que são aqueles assim que fogem completamente do controle da gente. Porque todos nós sabemos quanto é que a gente tem que pagar de aluguel, da prestação do carro, da escola dos filhos, transporte, a gasolina, o supermercado. A gente sabe, a gente tem uma noção quase perfeita dessas contas, né? Tem também as contas fixas, que são variáveis, porque elas são relativamente mudadas, né? Mês a mês, como luz, gás, telefone, entendeu? Mas muitos se assustam no final do mês, ai meu Deus, quando as contas entram no vermelho, por causa dos pequenos gastos diários com padaria, aquele pão doce, aquele sonho, sabe, a feira que a gente vai e acaba comprando mais coisas, que acaba estragando na nossa geladeira, o aniversário aqui que a gente é convidado, outro ali, presente, casamento, a banca de jornal que a gente vai assim comprar uma revista, né, e a gente acaba comprando outras coisas. Os cursos online, esse curso é fantástico, eu vou fazer, eu vou acontecer. Meu Deus, e vários outros detalhes. O cafezinho. E esses detalhes vão se somando, e quando a gente vê, cria um rombo no orçamento. E muitas vezes eles nem são anotados. Então ele fala que a gente deve passar a controlar esses gastos, até no cafezinho, sabe? Porque isso requer assim, uma intensa disciplina durante um curto período de tempo para a gente se acostumar. E ele sugere que a gente coloque assim tudo no papel. Até aquela gorjeta que você dá para o guardador de carro, naquele dia que você for naquele lugar, e o cara vem, sabe, dar uma grana para ele, entendeu? Para você anotar tudo durante o mês, para você ter uma ideia. E ele passa também uma relação de gastos, de contas, para você ter assim, criar uma planilha. E depois você olhar e ver o que você pode cortar, o que você pode reduzir, entendeu? E outra ideia que ele dá também é colocar limites. E estabelecer essas metas com precisão. Tipo, é preciso fazer isso para poder poupar. Ele conta... que ele nunca se apegou a números cabalísticos, mas que ele acha assim muito curioso o fato de muitas pessoas afirmarem que depois de 7 anos de casamento as coisas começam a azedar, que é a crise dos 7 anos inevitável no casamento. Porque muitos casais afirmam isso, né?
Ele explica, né, que no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é reluzente, o enxoval é maravilhoso, o faqueiro está lustrando, os copos de cristal brilham que você serve às visitas, né? Todos os eletrodomésticos que você comprou e que você ganhou em perfeito funcionamento. Mas que durante esse período e durante 7 anos de uso, os copos já estão incompletos, o enxoval com aparência de usado, algumas toalhas rasgadas, sabe? Muitos eletrodomésticos deixaram de funcionar. E a rotina do casal passa a incluir a rotina de técnicos que cobram olhos da cara com serviços mal feitos e essas coisas precisam ser renovadas. As paredes da casa precisam ser pintadas e por aí vai, né? Mas que esses problemas não acontecem tudo de uma vez só, no 7º ano. Mas vão acontecendo assim, aos pouquinhos, ao longo do tempo. E por volta dos 7 anos, parece que o charme e o romantismo acabaram. Mas a grande verdade é que o dinheiro é que encurtou, por causa de todos esses gastos que não estavam previstos no orçamento do casal, entendeu? Então ele dá assim uma ideia que na verdade é uma dica excelente para a crise dos 7 anos ser evitada. Ele fala que é para incluir assim, no orçamento recursos para formar uma poupança destinada à renovação da casa de tempos em tempos, para não terem surpresas, porque a vida precisa de renovação. Muito interessante isso, né? E o autor mostra que os nossos sonhos de consumo podem custar muito menos quando a gente estabelece com antecedência metas para a gente poder concretizar todas elas. Isso vale também para aquisição de carros, de propriedades, de cursos, de educação dos filhos, das viagens, que eu amo, por exemplo, né? Das celebrações, da nova decoração da casa, para você ter um estilo novo, clean, né? Presentes e tantos outros sonhos, assim, cujos custos não cabem no orçamento do mês, entendeu? Então, assim, preciso organizar esse consumo. E para ajudar também a estimar esse valor mensal, para você poder poupar para cada uma dessas metas, ele desenvolveu uma tabela para mostrar quanto você deve poupar por mês, as diferentes taxas de juros, para formar assim uma massa de recursos, entendeu? Ele sugere o estabelecimento de compromisso por escrito e assinado para você evitar erros, entendeu? Porque quando você passa da mente para o papel, é outra história. Quando você assina, então, você está dizendo para a sua mente, olha, sou eu que disse que vai ser feito. E aí você faz e ponto final, entendeu? O autor também garante que se você decidir não lidar mais com a sorte e decidir enriquecer por escolha de forma planejada, você terá um futuro muito mais próximo em todas as áreas da sua vida. Ai, gente, como faz falta uma educação financeira. Por que a gente nunca aprendeu isso na escola desde pequeno? Alô, pai. Olha, ele fala também para quem tem dívidas. Ele fala que é preciso declarar guerras para as dívidas. Ele fala que você deve juntar o dinheiro e quitá-las de uma só vez, negociando com o banco ou financeira quem você está devendo. Ou em poucos meses os juros vão repor o que vocês pagaram. Ele tem um capítulo inteirinho onde ele fala sobre a chegada dos filhos e sobre a preparação para a fase dessa vida, em que o planejamento financeiro vai se tornar imprescindível. Porque a vinda do primeiro filho, gente, traz mudanças na vida do casal, tão mais significativas do que o próprio casamento, né? Quem já tem filhos, sabe como é o que eu tô falando, né? E como isso funciona, né? Que muda, assim, completamente a responsabilidade dos pais em relação à sua vida profissional e familiar. E mudam também os gastos da família, sem contar que o tempo de lazer diminui totalmente, né?
E ele fala que um dos maiores presentes que uma família pode dar aos seus filhos é a garantia financeira deles poderem estudar para depois abrirem o seu próprio negócio. Então ele dá assim várias dicas de como você educar os filhos para não ter que gastar sem necessidade, entendeu? Tipo assim, jamais apresentar a guludice do mundo aos seus filhos. Ai, gente, eu sou chocolate desde pequena. Ai, meu Deus. Ele fala que você deve estabelecer regras de consumo, regras de compras para as crianças, não abusar das novidades tecnológicas com eles, não levar as crianças ao supermercado. Ensinar pelo exemplo, através do seu próprio comportamento financeiro. Gente, exemplo é tudo, né? Não adianta você falar milhões de coisas e fazer outra coisa. A criança está vendo exatamente, ela segue o que você faz, não o que você diz. E já que a matéria não é ensinada na escola, os pais devem, em casa, discutir abertamente com os filhos as decisões que eles vão tomar sobre o dinheiro, os investimentos, o planejamento para o futuro e colocá-los a par de toda a situação, entendeu? Ele também sugere estimular nos filhos um bom relacionamento com o dinheiro, para que eles não cresçam com crenças limitantes, levando-os, por exemplo, assim, às compras, entendeu? Diante assim, de um pedido deles, dá a eles alguns trocados, um dinheiro, para eles comprarem o que eles quiserem, deixando claro que eles não poderão pedir mais nada. E aí, os pais vão ter surpresas, porque essa é uma lição financeira fundamental, a de que assim, vai mostrar que existe um custo de oportunidade do dinheiro. E talvez os filhos não comprem nada naquele momento, exatamente para juntar o dinheiro e comprar algo melhor, de mais valor. É surpreendente, mas ele fala que isso acontece muito com as crianças, entendeu? E eles acabam aprendendo sozinhos, sem precisar de uma calculadora. Ele explica também como funciona o empréstimo, como poupar, como cuidar dos imprevistos também, né? O planejamento visa um futuro mais tranquilo, mas sempre aparecem imprevistos. E para isso a família precisa se programar para ter uma reserva financeira, né? Um alerta que ele deixa é nunca recorrer a agiotas para salvar outras dívidas, que além de pagar juros mais altos no mercado, há o risco de uma eventual dificuldade no pagamento daquele empréstimo, né? Submeter-se a práticas criminosas de cobrança. Já as finanças, ele fala assim que são assim as vilãs do mercado financeiro. Cuidado para nunca pagar o valor parcial do cartão de crédito. Cuidado com a tentação que o seu banco te oferece com cheque especial, que é juros sobre juros, blá, 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 e vai embora, né? Ele explica sobre os vários empréstimos, sobre os financiamentos imobiliários. E ele afirma com todas as letras que investimento é a busca da melhor opção, porque investir é o caminho da garantia ou da melhora do futuro daquilo que se construiu até hoje, entendeu? E ele fala que tempo e dinheiro são os elementos básicos da receita. Quanto mais você tiver um deles, menos vai precisar um do outro. Ele informa também que... como é que ele fala? Ele fala que tem um ingrediente importante da receita, que são as decisões inteligentes, entendeu? Mas o que são essas decisões inteligentes? São as tomadas quando o investidor sabe em que está aplicando, que risco o investimento oferece, que situações ele gera ganhos e quais geram perdas e quais são as alternativas mais rentáveis do mercado para a aplicação escolhida, entendeu? E não fica só no verbo, não. Ele fica assim, ele explica através de exemplos, entendeu? Bem plausíveis. E ele fala também que usar um banco pode mudar completamente a sua visão a respeito dessa instituição, porque os bancos, eles não exploram o bolso dos seus clientes.
Eles talvez explorem a sua ingenuidade, pois o mesmo banco que oferece um cheque especial, ele também disponibiliza empréstimos pessoais, entendeu? O mesmo gerente que tenta empurrar um título de capitalização não lhe pode negar a oportunidade de investir em um fundo de ações ou no Tesouro Direto. É como se você entrasse numa loja de automóveis e o vendedor te tentasse convencer de comprar primeiro aquele mico que tem encalhado ali na frente, na vitrine, entendeu? E depois só te mostrar aquele carrão maravilhoso, com preço legal que está lá atrás. Alguns investidores com mais experiência nem sequer deixam seus recursos no banco, mas eles trabalham com as corretoras de valor para ajudá-los a analisar as melhores alternativas e para intermediar compra e venda, entendeu? Uma dica de ouro que ele dá é para você nunca colocar todos os ovos numa única cesta. Ou seja, ele fala para você diversificar os seus investimentos assim que você puder. Lógico que a concentração no início é importante, apenas para conseguir acesso aos melhores fundos. Depois disso, você deve procurar estudar, entender as novas alternativas, entendeu? Hoje em dia, nós precisamos ter uma consultoria financeira capaz de nos orientar que tipo de carteira de investimento nós devemos fazer, né? Ele dedica também um capítulo só para falar dos valores que devem ser construídos ao longo dos valores e como a gente deve resistir à tentativa de gastar, porque os sonhos não devem ser abandonados, mas adiados até a gente ter reserva financeira para pagar sem risco os nossos sonhos, entendeu? Ele diz que a gente vai encontrar em todos os livros, em todos os cursos de finanças pessoais, ou planejamento de finanças pessoais, refere-se a duas regras comuns. Eu já ouvi isso, você com certeza também já ouviu. Nunca ponha todos os ovos numa única cesta e pague-se primeiro. Ele ensina a criar uma verba de finanças também, de reconquista diária do seu cônjuge. Gente, é muito legal. E ele também fala, né, para aqueles que vão assim se aposentar, né? A aposentadoria está longe de significar acomodação, mas talvez assim fazer aquela faculdade que você abriu mão quando era jovem, né? Porque você tinha que seguir uma carreira para ter dinheiro e você abandonou a sua verdadeira paixão, né? Que muita gente escolhe uma carreira só pela possibilidade de ganho, né? Significa também você dedicar mais tempo aos hobbies que você abandonou nos últimos anos, dar-se ao luxo de viajar e conhecer o mundo com mais frequência, que eu amo, né, gente? Gente, isso eu sempre fiz na minha vida, eu nunca abri mão. Eu preferia ter mais dinheiro, poder ter viajado muito, conhecer muita gente ao longo da minha vida do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu já conheci mais de 30 países desde os meus 20 anos até agora, entendeu? E também significa deixar o trabalho para alguns semestres para se dedicar a um período sabático, né? Você sabe o que é período sabático? Aquele período que você desfruta e não faz nada. E a última coisa que deve passar pela cabeça daqueles que vão se aposentar é parar de trabalhar, porque o trabalho é importante, enobrece, além de evitar uma aposentadoria que ninguém deseja, que é a aposentadoria da mente, né? E a gente precisa se manter vivo, né? Então ele ajuda também aqueles que não desejam deixar herança por motivos outros, ou sei lá, mas eles querem gastar tudo como uma previsão de vida, entendeu? E para finalizar o livro, ele mostra que a busca de um futuro estável e seguro traz paz. No final do livro, ele cita uma frase do Jack Nicklaus, que é um jogador de golfe, o maior vencedor de torneios de todos os tempos, com 18 conquistas no total. O apelido dele é Urso Dourado, entendeu? Ele disse o seguinte: dizem que sou um cara de sorte, só sei que quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Pois é, gente, lembre-se que o seu enriquecimento é uma forma também de contribuir não só com aqueles que
que te rodeiam, entendeu? Mas com a sociedade em geral. Ele fala que você deve consumir localmente para ajudar as pessoas do seu bairro, da sua cidade a enriquecerem também e ajudar os familiares. Você deve ganhar e doar, sempre se pagando primeiro. Quem te pedir empréstimo, você deve sentar para ajudar a pessoa não só de forma financeira, mas com educação financeira, para mostrar a ela os caminhos que ela deve percorrer para ter uma vida melhor. Porque às vezes essa pessoa que te pede um empréstimo, ela não teve a oportunidade que você teve desse conhecimento, dessa educação financeira. Então você deve compartilhar os seus recursos, mas também a sua sabedoria e conhecimento. Bom, gente, eu espero que você tenha curtido essa minha resenha e eu vou deixar aqui embaixo na descrição um presente para você. Sabe por quê? O autor vai estar fazendo agora, nesse mês de agosto, uma masterclass gratuita e vai ensinar os princípios, muitos que ele coloca aqui nesse livro, para você aprender diretamente com ele. Eu já me inscrevi. Clica aqui que eu vou deixar a descrição. É gratuito, é free, gente, 0800. Não perca, tá bom? Entra aqui embaixo na descrição e depois deixa um like aqui pra mim e compartilhe com os casais que você mais gosta. Vou ficando por aqui. Um beijo pra você. Obrigada pelo seu like e pela companhia. E até a próxima. Tchau!